Você já leu Gênesis capítulo 6 e se perguntou: quem eram os filhos de Deus? E quem eram os nefilins, os gigantes que estavam na terra naqueles dias? A Bíblia menciona esses fatos de forma breve, quase como um resumo de uma história muito maior, uma história de proporções cósmicas. Para você que sente que há uma guerra espiritual muito maior acontecendo nos bastidores da nossa realidade, a jornada de Enoque, como descrita neste livro antigo, é um lembrete chocante de que o pecado não começou com o homem e que a batalha contra o mal é mais antiga do que o próprio tempo. E se existisse um livro, um relato antigo que pretendesse preencher essas lacunas? E sei Homem, o sétimo desde Adão, chamado Enoque, tivesse sido levado aos céus para testemunhar os segredos da rebelião angelical, a origem dos gigantes e o motivo do grande dilúvio. Hoje, vamos abrir as páginas proibidas do livro de Enoque e explorar a história que ele conta. A humanidade crescia, mas a pureza diminuía. O livro de Enoque descreve um ponto de inflexão. Um grupo de anjos chamados de vigilantes olhavam do céu e cobiçavam as filhas dos homens. Após a queda dos vigilantes, Deus chama Enoque. Ele não é chamado para ser um guerreiro, mas um escriba da justiça. Sua missão? Ser levado em uma série de viagens celestiais para ver e entender os segredos do universo, a estrutura do céu e a natureza da rebelião, para que tudo ficasse registrado. O mundo de Enoque, um homem justo, era um mundo à beira de uma contaminação sobrenatural sem precedentes. Talvez seja para ser uma testemunha ocular das obras de Deus em sua geração e registrá-las, seja em um diário em seu testemunho ou através da arte. Enoque é visto como um precursor de João. Esta mensagem é para você que tem uma sede insaciável por conhecimento, que não se contenta com a superfície. Você já sentiu uma mudança no ar espiritual ao seu redor? Uma sensação de que algo puro está sendo contaminado por influências malignas? Senti o peso do mundo. Precisei aprender que a capacitação não vinha de mim, mas dele. Ele aprende os nomes de seus líderes, como Senjasa e Azazel. Ele vê como eles fizeram um pacto para descer à terra. Tomaram esposas humanas e ensinaram à humanidade segredos proibidos. Azazel ensinou a fazer espadas, escudos e ornamentos. Outros ensinaram sobre encantamentos, astrologia e feitiçaria. O mestre revela a Enoque a raiz da corrupção. Ele, um mortal, é incumbido de interceder pelos anjos caídos e, ao mesmo tempo, de lhes entregar a sentença final de Deus. Você já recebeu uma tarefa de Deus que parecia tão grande, tão pesada, que sua primeira reação foi se sentir completamente esmagado e desqualificado? Eles corromperam a criação de dentro para fora. Deus revela a Enoque que o mal que ele via na terra tinha uma origem sobrenatural. Você entende que muitas das lutas que enfrentamos têm raízes em uma batalha espiritual muito mais antiga. Ele se sente indigno. Quem sou eu, um homem, para entender e julgar seres celestiais? O livro de Enoque os descreve como seres colossais, com um apetite insaciável, que devoraram toda a produção humana. E depois começaram a devorar os próprios homens. Eles enchiam a terra de violência e sangue. O limiar aqui é a compreensão de que o pecado tem consequências monstruosas e literais. Sua recusa é a consciência de sua pequenez diante da magnitude da tarefa. Qual é o gigante que nasceu de uma pequena desobediência ou de um pacto errado em sua vida ou na sociedade? O pecado sempre gera monstros que tentam nos devorar. No final deste vídeo, vamos explorar a profecia mais surpreendente de Enoque, citada na própria Bíblia, no livro de Judas, uma profecia que não era sobre o dilúvio, mas sobre o fim dos tempos e a vinda do Senhor. É importante lembrar, estamos explorando o livro de Enoque, um texto apócrifo, para entender a tradição e o contexto da época. Nossa autoridade final é sempre a Bíblia, mas o que Enoque viu pode mudar a sua perspectiva sobre a história para sempre. Fique. A sensação de incapacidade é uma resposta humana comum a um chamado divino extraordinário. Sejam bem-vindos a uma jornada pelos segredos do mundo antediluviano. O mundo ordinário de Enoque era um paraíso se corrompendo. Noé viveu no resultado da corrupção. Enoque viveu no início dela. Ele testemunhou a decisão que mudaria tudo. Assim como a decisão de Adão e Eva corrompeu a humanidade, a decisão dos vigilantes, segundo Enoque, acelerou essa corrupção a níveis catastróficos. Qual era o papel de um homem justo em um mundo que estava prestes a ser invadido por uma rebelião celestial? A aventura de Enoque nesta tradição não é um chamado para lutar, mas para testemunhar e registrar. Moisés foi chamado ao monte para receber a lei. Enoque foi chamado aos céus para receber os segredos da criação e do juízo. Qual é a sua chamada? João em Patmos também foi levado em espírito para ver as coisas que haviam de acontecer e com a ordem: escreve as coisas que tens visto. Comente olhos para ver se você pede a Deus para te mostrar as realidades espirituais por trás do mundo físico. O livro não descreve uma recusa verbal, mas podemos imaginar o peso esmagador sobre Enoque. A recusa é o terror diante da responsabilidade.
Isaías se sentiu impuro diante do trono. Enoque se sentiu inadequado para ser o mensageiro entre o céu e os anjos caídos. A hesitação de Jeremias, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Lembro de um testemunho. Quando Deus me deu uma grande responsabilidade, meu primeiro pensamento foi: eu não consigo. O encontro com o Mestre é a revelação que Enoque recebe sobre o pecado dos anjos. A queda dos vigilantes, segundo Enoque, foi por luxúria, rebelião e a transmissão ilegal de conhecimento. A menção em 2 Pedro 2,4 sobre anjos que pecaram, que Deus lançou no inferno em cadeias de escuridão, ecoa diretamente as tradições encontradas no livro de Enoque. Se você acredita na realidade da batalha espiritual, siga este canal e comente revestido pela armadura para se fortalecer na verdade de Deus. Enoque cruza um limiar de entendimento quando vê a consequência direta dessa união profana. O nascimento dos nefilins ou os gigantes. Em Gênesis 6,4 menciona os nefilins. O livro de Enoque lhes dá uma história de origem aterrorizante. A história de Caim, cujo ciúme gerou o primeiro assassinato. Nos mostra um pecado do coração que se manifestou em um ato de violência que manchou a terra. Toque na tela agora ou digite liberto dos gigantes como uma oração para que Deus quebre o poder das consequências do pecado em sua vida. A prova de Enoque se intensifica. Os anjos caídos, vendo a destruição que causaram e sabendo que o juízo de Deus viria, pedem a Enoque para escrever uma petição de perdão para eles. Enoque o faz. Ele leva a petição a Deus. Seus aliados são os anjos santos. Seus inimigos são os vigilantes e seus filhos gigantes. A prova é ser o intermediário entre rebeldes e um Deus santo. A resposta que Enoque recebeu selou o destino do mundo antediluviano e revela um princípio assustador sobre a justiça de Deus. Moisés intercedeu pelo povo de Israel após o bezerro de ouro. Enoque é chamado a interceder pelos anjos caídos, mas a resposta que ele recebe é muito diferente. Qual é a sua maior prova de fé? Defender a justiça de Deus mesmo quando ela parece dura. Ele vê que a terra inteira será coberta, que os gigantes serão destruídos e que os espíritos deles se tornarão os demônios que vagueariam pela terra até o juízo final. Ver a necessidade do juízo é uma experiência sombria. É entender que a santidade de Deus não pode coexistir com a corrupção desenfreada para sempre. E ele vê que os anjos caídos seriam aprisionados em um abismo de trevas. A escuridão é a visão da destruição necessária. A prova final de um profeta é a fidelidade à mensagem. Não importa quão dura ou perigosa ela seja. Ele lê para eles a sentença: vossa petição não vos será concedida. De agora em diante não subireis mais ao céu. E sobre a terra foi decretado que sereis aprisionados por todos os dias do mundo. O princípio revelado é que, enquanto a graça está disponível para a humanidade caída através do arrependimento, a rebelião de seres celestiais que viram a glória de Deus face a face foi um crime de tal magnitude que seu juízo foi selado. Ele, um humano, se torna o arauto do juízo sobre seres celestiais poderosos. Ele não morre, a Bíblia diz que Deus o tomou. Ele foi arrebatado, Enoque viveu isso em sua plenitude. Sua recompensa foi escapar do juízo do dilúvio e ser levado diretamente para a presença de Deus. Em meio a todas essas visões do passado, Enoque profetizou sobre o futuro distante. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Ele viu não apenas o primeiro juízo pela água, mas o juízo final pelo fogo na segunda vinda de Cristo. Qual conhecimento espiritual, qual legado de fé você está passando para a próxima geração, para que eles possam sobreviver aos dilúvios de seu tempo? Além disso, segundo a tradição, sua recompensa foi a herança de conhecimento, que ele deixou registrados para seu filho Matusalém e seu bisneto Noé. Este ato exigiu uma coragem sobrenatural. O autor de Hebreus o coloca na galeria dos heróis da fé. E Judas, irmão de Jesus, cita diretamente uma profecia do livro de Enoque. Isso não torna o livro canônico, mas mostra que essas histórias eram conhecidas, respeitadas e continham verdades que o Espírito Santo viu como úteis para a igreja. Ela nos lembra de levar a sério a guerra espiritual e de vivermos como Enoque, andando com Deus. Ele nos ensina que o pecado tem origens cósmicas, que forças demoníacas são reais e ativas no mundo, e que a pureza e a santidade são nossas maiores armas. Vivemos em tempos em que segredos proibidos são celebrados. A imoralidade, a busca por poder a qualquer custo, a distorção da criação. Os ecos do mundo de Enoque estão por toda parte. Os gigantes de hoje podem ser sistemas de poder corruptos, ideologias que desafiam a Deus, ou fortalezas em nossas próprias vidas. O Elixir é o conhecimento de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, e que a intimidade com Deus, como a do Enoque,
é nosso único refúgio e fonte de poder. Eu entendi que o pecado que eu enfrento não é apenas uma fraqueza minha, mas parte de uma rebelião antiga contra Deus. Isso não me deu uma desculpa, mas me deu uma nova determinação para lutar. Não com minha força, mas com o poder do Deus que julgou os anjos caídos. Vamos despertar a igreja para a realidade espiritual ao nosso redor. E comente abaixo, andando com Deus no fim dos tempos, para declarar sua posição ao lado de Cristo. Deus estava disposto a poupar Sodoma por poucos justos, mas o pecado dos anjos caídos foi de uma natureza diferente. Um crime cósmico sem arrependimento verdadeiro, a seriedade da batalha contra as forças das trevas, e a esperança gloriosa do arrebatamento e do juízo final de Deus sobre todo o mal. Que sejamos encontrados como Enoque andando com Deus? A pergunta é: você acredita na realidade que ele descreve, a realidade de uma guerra espiritual, da seriedade do pecado e da necessidade de andar em santidade e intimidade com Deus como única forma de escape? Você está sendo um Enoque ou um espectador da corrupção? A recompensa final para quem anda com Deus é mais de Deus. Uma geração que não se contaminará com os segredos proibidos do mundo, mas que buscará os segredos guardados no coração do Pai. Deus está procurando aqueles que andarão com Ele tão de perto, que estarão prontos quando Ele vier com seus milhares de santos. O Novo Testamento é a lente através da qual vemos o significado pleno do Antigo Testamento. Deus perdoaria os anjos que corromperam sua criação? Você já teve que entregar uma mensagem difícil de não da parte de Deus a alguém? A escuridão que Enoque vê é a solução de Deus para a contaminação, uma purificação total pela água. Ele recebe a profecia do grande dilúvio. Jesus chorou sobre Jerusalém. Enoque deve ter chorado sobre o mundo. Antes de ser arrebatado, ele ensina tudo a Matusalém, que por sua vez ensina Lameque, que ensina Noé. Noé não foi apenas um homem justo aleatório. Ele era herdeiro de uma linhagem de conhecimento e retidão que começou com Enoque. Ele sabia sobre o juízo vindouro e a razão por trás dele. A profecia de juízo de Isaías sobre Judá nos lembra: carregar a mensagem do juízo de Deus é um dos fardos mais pesados para um profeta. Se você reconhece a santidade de Deus e a seriedade do pecado, curta este vídeo agora como um ato de reverência e temor ao Senhor. A provação suprema de Enoque é voltar aos vigilantes caídos e entregar a resposta de Deus. Samuel entregando a rejeição de Deus a Saul. Enoque entregando a condenação eterna aos anjos. Micaías, o profeta que sempre profetizava o mal contra o rei Acabe. Porque essa era a verdade, nos lembra: a fidelidade a Deus às vezes nos coloca em confronto direto com os poderes das trevas. A resposta foi não, Deus não os perdoou. Repita comigo: serei fiel à verdade de Deus. Custe o que custar, a recompensa de Enoque por sua fidelidade e caminhada íntima é o seu destino único. A recompensa de Elias foi uma carruagem de fogo. A de Enoque foi uma caminhada que simplesmente continuou para dentro da eternidade. A promessa de Jesus: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E a profecia citada por Judas. Comente Deus soberano para declarar sua fé no Deus que conhece o fim desde o começo. O caminho de volta de Enoque é o legado que ele passa. A lei foi passada de Moisés para Josué. O manto de Elias caiu sobre Eliseu. O conhecimento de Enoque foi a herança de Noé. O conselho de Davi a Salomão antes de morrer nos lembra: a responsabilidade de uma geração é preparar a próxima para andar com Deus. A ressurreição da história de Enoque e sua validação vem séculos depois. Nas páginas do Novo Testamento, a história de Melquisedeque, breve no Antigo Testamento, é ressuscitada em Hebreus para explicar o sacerdócio de Cristo. A história de Enoque é ressuscitada para explicar a natureza da fé e a certeza do retorno de Cristo. A ressurreição de Cristo validou todas as profecias do Antigo Testamento. O elixir que a tradição de Enoque nos deixa é um alerta sóbrio e poderoso sobre a realidade da guerra espiritual. Paulo nos deu o elixir da armadura de Deus em Efésios 6. A história de Enoque nos dá o contexto cósmico para essa batalha. A grande comissão inclui o poder sobre os demônios. Entender o inimigo como Enoque entendeu nos capacita a exercer a autoridade que Cristo nos deu. Amigos, a história contada no livro de Enoque, seja ela uma alegoria ou um relato literal, nos serve como um alerta poderoso para hoje. Ao estudar essas tradições antigas, minha visão da batalha espiritual mudou. A pergunta não é se você acredita em cada detalhe do livro de Enoque. O Espírito de Deus está levantando uma geração que, como Enoque, terá os olhos abertos para os mistérios de Deus e a coragem para ser uma voz de justiça. A jornada de Enoque, através das páginas da Bíblia e das tradições antigas, nos deixa um legado triplo: a beleza de uma vida de intimidade com Deus. Se esta jornada pelos mistérios antigos despertou sua fome por mais, inscreva-se agora no canal e ative o sininho, porque continuaremos a explorar as profundezas da palavra e da história para fortalecer sua fé. Que a verdade de Judas 1:14-15
A profecia do próprio Enoque nos mantenha vigilantes. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Compartilhe este vídeo com alguém que ama mistérios bíblicos e profecias. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Em Hebreus 11:5.